Os obstáculos para a libertação. Parte 1. Por que, às vezes, o processo de libertação falha? Quais as causas que impedem a libertação em certas circunstâncias? Para responder a essa indagação, diversos elementos precisam ser levados em conta. Em essência, trata-se da mesma pergunta feita pelos discípulos de Jesus. Quando foram incapazes de expulsar o espírito que provocava ataques em um menino, eles se sentiram confusos e perguntaram ao mestre qual a razão de seu fracasso. Jesus lhes apresentou uma resposta múltipla que nos conduz a vários fatores: a fé de quem está lidando com o problema, a capacitação do ministro de libertação, as qualificações espirituais que precisam ser preenchidas, o nível de poder do espírito que está sendo confrontado e a estratégia de batalha a ser empregada. Primeiramente, vamos considerar a importância da fé. Falta de fé. O pai do menino dirigiu-se a Jesus e se queixou, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Mateus 17:16. Jesus então respondeu: ó geração incrédula e perversa. Versículo 17. A palavra geração, geneia, significa raça, e se refere aos judeus, povo que, em sua maioria, se recusava a crer que Jesus era o Messias. O mestre também incluiu o pai do menino como parte daquela geração incrédula e perversa. No relato de Marcos, o contexto revela que os incrédulos escribas debatiam com os discípulos acerca de seu fracasso em expulsar o espírito maligno do garoto. Marcos 9:14-17. Os discípulos estavam cercados por uma multidão caracterizada pela incredulidade. Descrente, o pai rogou a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. Marcos 9:22. Jesus respondeu-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 23. Desse modo, Jesus mostrou que o insucesso dos discípulos havia sido causado pela falta de fé de quem estava buscando libertação. Ele havia encontrado um problema semelhante em Nazaré, onde não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Ao ser confrontado com sua falta de fé, o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Então Jesus repreendeu o espírito maligno, e este deixou o menino. Uma mãe que veio a Jesus em busca da libertação de sua filha foi a mulher sirofenícia. O mestre recusou seu pedido até que ela pudesse expressar sua fé, quando, então, ele declarou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu dizias. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus 15:28. Cristo havia dado autoridade absoluta aos seus discípulos para expulsar demônios, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. LC 9. Como, então, eles poderiam ter falhado? Os 12 fracassaram porque haviam sido influenciados por aquela geração incrédula e perversa e perderam sua própria fé para expulsar demônios. Assim, Jesus lhes mostrou a importância da fé, revelando a incapacidade deles para expulsar o demônio por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. MT 17:20. É importante que tanto o ministro quanto a pessoa que está desejando a libertação tenham fé, para que o espírito, ao receber a ordem para sair, em nome de Jesus, seja forçado a retirar-se. A autoridade para expulsar demônios está intimamente ligada com a fé. Tanto Deus quanto os espíritos malignos sabem reconhecer quando a fé ativa está presente. O ensino ou a instrução que precede a libertação provê uma oportunidade para desenvolver a fé. Jesus não disse aos discípulos que a fé precisaria ter uma dimensão gigante. Basta que a fé seja do tamanho de uma semente de mostarda para que se demonstre genuína. Falta de disciplina espiritual. Precisamos também levar em conta a capacidade e a qualificação do ministro de libertação. Jesus disse ainda: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. O texto grego do Novo Testamento não omite a palavra jejum. Sabemos que naquele tempo não se requeria jejum dos discípulos de Jesus. Quando os escribas e fariseus trouxeram esse assunto à tona, Jesus explicou: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, quanto o esposo está com eles. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Lucas 5:34-35. Jesus, nosso noivo,
não está conosco agora. Assim, oração e jejum são pré-requisitos espirituais para o êxito no confronto com demônios. Um ministro de libertação deve ser um homem de jejum e oração, não a oração como um ritual, mas uma vida de oração pessoal acompanhada pelo jejum. Um ministro de libertação não tem o dever de jejuar antes de cada confronto. Por outro lado, aquele que ministra libertação deve jejuar continuamente. É necessário que ele tenha disciplina pessoal, que seja perseverante na oração e siga um estilo de vida que inclua o jejum. Essas duas disciplinas espirituais equipam um ministro e asseguram a unção necessária para um ministério efetivo. Demônios com diferentes níveis de poder. Podemos observar que Jesus fez distinção entre espíritos. Esta casta indica que alguns demônios são mais fortes e determinados que outros e cremos que isso é algo bem real. Demônios são personalidades, e da mesma forma como as pessoas têm diferentes características, umas mais fortes que outras, assim acontece com os espíritos malignos. Nós somos encorajados a lutar contra as hostes de Satanás, e a maioria dos conflitos não são vencidos na carne. Lutar representa pressionar o inimigo até que ele seja vencido. O fracasso pode ser o resultado da desistência do ministro, ao invés de ele continuar pressionando. Condições não preenchidas. O candidato à libertação precisa satisfazer a determinadas condições. 1. Perdão. Ele precisa estar disposto a perdoar a todos aqueles que o prejudicaram, para que não seja entregue aos atormentadores. Mateus 18:34. Não pode receber libertação enquanto não satisfizer a condição divina do perdão, de vida que inclua o jejum. Essas duas disciplinas espirituais equipam um ministro e asseguram a unção necessária para um ministério efetivo. Demônios com diferentes níveis de poder. Podemos observar que Jesus fez distinção entre espíritos. Esta casta indica que alguns demônios são mais fortes e determinados que outros e cremos que isso é algo bem real. Demônios são personalidades, e da mesma forma como as pessoas têm diferentes características, umas mais fortes que outras, assim acontece com os espíritos malignos. Nós somos encorajados a lutar contra as hostes de Satanás, e a maioria dos conflitos não são vencidos na carne. Lutar representa pressionar o inimigo até que ele seja vencido. O fracasso pode ser o resultado da desistência do ministro, ao invés de ele continuar pressionando. Condições não preenchidas. O candidato à libertação precisa satisfazer a determinadas condições. 1. Perdão. Ele precisa estar disposto a perdoar a todos aqueles que o prejudicaram, para que não seja entregue aos atormentadores. Mateus 18:34. Não pode receber libertação enquanto não satisfizer a condição divina do perdão. 2. Arrependimento. Ele precisa arrepender-se de todos os seus pecados. O arrependimento é o prelúdio da libertação. Recordo-me de um caso em que um homem se recusou a reconhecer sua homossexualidade como um pecado. Ele não pôde receber a libertação porque continuou a praticar esse pecado específico. 1 de Coríntios. Outro exemplo é o aborto, que deve ser confessado como pecado de assassinato. 3. Objetos ocultos. Ele precisa destruir toda a parafernália que concede aos demônios direitos legais para agir. A libertação pode ser bloqueada por objetos guardados pela pessoa, os quais desonram a Deus. Não estávamos tendo êxito em obter a libertação para um homem quando o Senhor me chamou a atenção para um anel maçônico que ele estava usando. Depois da explanação que lhe fiz acerca de como o anel o ligava ao demônio, ele concordou em removê-lo. No exato momento em que retirou o anel do dedo, os demônios começaram a deixá-lo. Enquanto um processo de libertação era conduzido através do ministério de Paulo, em Corinto, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos. Et 19:19. É preciso ter o desejo de renunciar e destruir todo objeto de culto, bem como livros de ocultismo, idolatria e toda uma parafernália que empresta legalidade à possessão. 4. Envolvimento anterior com ocultismo e religiões falsas. Ele precisa renunciar e pedir perdão a Deus por todo o envolvimento com idolatria, ocultismo e religiões orientais, incluindo artes marciais e exercícios de yoga que não podem ser desconectados dos ritos religiosos pagãos. 5. Desejo de libertação. Ele precisa ter o desejo de ser libertado. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová será libertado. Joel 2:32, SBB. Por mais estranho que pareça, há quem prefira a escravidão à liberdade. Alguns descem a um nível de insanidade mental como fuga das memórias de abuso e diversos traumas,
enquanto outros escolhem fugir das responsabilidades da vida. Por exemplo, eles podem estar sendo cuidados por alguma instituição pública, sendo acolhidos, alimentados e vestidos. Outras pessoas cuidam de todas as suas carências. Se fossem libertos, teriam que trabalhar para prover suas próprias necessidades. Para alguns, essa opção é inaceitável. Outra fuga comum é a imaturidade. Trata-se de um espírito de infantilidade, um pequeno garoto ou uma menininha, que prende o indivíduo num comportamento infantil. Por trás desse tipo de fuga existe o temor de que o amadurecimento traga responsabilidades consigo. Ainda outros apreciam a atenção que recebem durante o processo de libertação. Tais indivíduos nunca admitem que o procedimento termine. Eles sempre haverão de requerer libertação adicional porque isso lhes proporciona um tempo em que recebem atenção particular, que até então lhes faltava. Passividade. Alguns processos de libertação fracassam porque o aconselhado tem uma atitude passiva. Isso pode ser atribuído ao uso de medicamentos tranquilizantes que impedem o livre exercício da vontade do indivíduo para ser tratado na ministração. É muito importante para aqueles que buscam libertação exercer sua própria vontade. Quando os medicamentos se tornam uma barreira para o processo de libertação, talvez seja necessária a suspensão dos remédios, sob a supervisão de um médico, os quais poderão ser retomados posteriormente após a libertação. Suspender os medicamentos por um curto espaço de tempo é importante para facilitar o processo. Se o médico prescreveu o uso de medicamentos tranquilizantes, que ele mesmo decida quando essa pessoa pode deixar de fazer uso deles. Em alguns casos, a pessoa tem uma vontade própria deficiente. Nunca fortaleceu sua vontade através do empenho em fazer mudanças na sua vida. Ela necessita ser ensinada a tomar posições bem definidas. Peça à pessoa que exteriorize audivelmente suas confissões e orações por livramento. Insista em que declare sua apropriação das promessas de Deus e ordene que os demônios se retirem dela. Essa ativação da vontade está de acordo com o que a palavra de Deus declara. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Não ensinável. Ocasionalmente, haverá indivíduos que acabarão se tornando um desafio à autoridade do ministro de libertação. Uma pessoa assim acredita que o problema está com o ministro e não com ela mesma. Uma condição básica para receber libertação é ter a mente ensinável. Um ministro de libertação age como um médico da área espiritual. E seu trabalho é diagnosticar o problema e então prescrever o remédio divino. Ele, porém, é incapaz de realizar uma cirurgia espiritual, de remoção dos demônios sem a cooperação do aconselhado. Controle. Há também aquele que procura a libertação desde que seja feita de acordo com seus próprios parâmetros. Se vai receber alguma ajuda, que seja nos seus termos. Ele chega com suas necessidades já diagnosticadas e coloca as condições para receber auxílio. Essa atitude de controle simplesmente irá abortar a ministração. Um ministro que depende da orientação do Espírito Santo não pode ser controlado pelo aconselhado acerca de como e quando a libertação deve acontecer. Autoengano. O autoengano é uma das mais poderosas fortalezas a serem destruídas. É uma compensação básica para o sentimento de inferioridade. O diabo oferece um falso senso de importância àqueles que sofrem rejeição, levando-os a pensar que têm menos valor que os outros. Eles são enganados pela crença de que por uma ou outra razão encontraram algo em que se apegar. Esse algo pode ser uma doutrina, um dom ministerial, uma revelação ou uma técnica de orientação. Uma pessoa se apegará a um engano porque este se apresenta como algo valioso. Parece oferecer segurança, reconhecimento, aceitação, aprovação ou amor. Uma vez que esse engano se reveste de importância, ele é fortemente defendido. Quando o engano é confrontado, a pessoa se sente ameaçada. Ela se mostra determinada a não permitir que ninguém tire dela esse algo que a faz sentir importante ou segura. Assim, prefere sofrer as consequências a abrir mão de seu objeto de engano. Somente pela graça de Deus a pessoa envolvida no autoengano pode se livrar desse cativeiro. 2. Desconhecimento de como opera o reino de Satanás. Devemos levar em conta que, no ministério de libertação, não estamos lidando com espíritos malignos avulsos, mas com toda uma rede maligna de um reino espiritual. Essa verdade é fundamentada na palavra Principados, Efésios 6:12,
que impliquem espíritos trabalhando juntos num batalhão, tal como um exército de soldados. As Escrituras também nos lembram de que o reino de Satanás não é dividido, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 26. Se o reino de Satanás não está dividido, então ele é unido, conectado por uma propensão comum ao mal. Assim, o espírito que tem domínio sobre os demais deve ser subjugado. Jesus demonstrou que esse deve dar prioridade para lidar em primeiro lugar com o homem valente. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Versículo 29. Não buscar o plano de batalha do Senhor. Podemos conjecturar que os discípulos possam ter usado um parâmetro de libertação com base nos métodos previamente estabelecidos para a expulsão de demônios. Se esse foi o caso, infelizmente é um exemplo comum de alguns equívocos cometidos por quem trabalha hoje no Ministério de Libertação. Em cada processo de libertação precisamos buscar, com o Espírito Santo, uma estratégia específica de batalha. O melhor a se fazer é enfrentar cada caso como diferente dos demais, sendo flexível para seguir a condução do Espírito Santo, e permitindo que ele determine o plano de batalha. Deixemos que ele nos diga por onde começar, como proceder, como e quando terminar cada parte do processo de libertação. Falta de conhecimento acerca de libertação. No Ministério de Libertação, o conhecimento acerca do tema, recebido por meio do ensino da revelação bíblica, é a base para o sucesso nessa tarefa. Algumas de nossas primeiras tentativas pessoais de libertação fracassaram. Embora estivéssemos cheios de zelo e fervor, não tínhamos conhecimento. Por exemplo, não compreendíamos que uma pessoa pudesse ser possuída por mais de um espírito. Certa vez, nós fomos ingênuos, acreditando no que um espírito maligno falou, através de uma pessoa possessa por ele: se Jesus estivesse, eu teria que sair. Mas ele não está aqui. Ao invés de repreender o espírito, nós suplicamos que Jesus retornasse. Toda a Escritura é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 de Timóteo 3:16-17. Aprendendo com nossos fracassos. Os discípulos estavam genuinamente aflitos em razão de seu fracasso ao tentar expulsar o demônio epilético. Então tomaram a atitude mais sábia que poderiam adotar: foram pedir auxílio a Jesus. Nós também poderemos ficar muito preocupados quando falhamos em algum processo de libertação. Nós deveríamos procurar saber o porquê. Afinal, Jesus nos concedeu pleno poder e autoridade sobre todos os demônios, assim como deu aos 12 apóstolos. Lucas 9:11, e aos 70 discípulos, lê 10:19. Nós devemos ser humildes e ter disposição para aprender. Poderia o fracasso ser atribuído a alguma falha por parte do ministro, ou teria sido consequência de alguma condição relativa à pessoa que estava sendo ministrada? Quando há falha na libertação, qualquer que seja a razão, devemos ir a Jesus para que ele faça uma avaliação. Cada pessoa é importante e sua necessidade de libertação é legítima. Sempre desejamos fazer o melhor para que cada cativo seja liberto. Estamos lidando com vidas pelas quais Cristo deu sua própria vida. Se a falha está com o ministro de libertação, ele deve procurar descobri-la e repará-la. Se o problema está com aquele que necessita de libertação, ele precisa de toda a ajuda que possa receber, estando disposto a aceitá-la. Não podemos nos acomodar com êxitos apenas parciais, mas devemos nos esforçar para buscar o pleno potencial do ministério. Parte 2. Obstáculos para a libertação. Questões da mente humana. Até aqui consideramos as razões que, às vezes, levam ao fracasso o processo de libertação. Vale a pena nos concentrarmos também num tipo de bloqueio em particular, concernente ao Ministério de Libertação, as questões da mente e da teologia humana. Há muitos equívocos e desinformações a respeito do Ministério de Libertação. O primeiro campo de batalha tem lugar na mente humana, onde Satanás semeou algumas questões, dúvidas e temores, os quais têm se tornado empecilhos para esse importante ministério bíblico. Não precisamos gastar tempo com aqueles que são inatingíveis e cheios de argumentos combativos. Algumas vezes Jesus deu respostas simples e francas aos seus críticos, mas ele usou seu tempo para ministrar às pessoas receptivas e para ensinar aos seus discípulos. Faremos bem se seguirmos seu exemplo. Aqueles que desejam respostas devem receber as respostas.
Ignorância, preconceito e temor são obstáculos que os cristãos sinceros devem abandonar. Antes de se envolver em guerra espiritual, devemos ensinar aqueles que são receptivos. A única forma de lidar com o diabo e os demônios é através de um confronto direto. Além disso, Deus comissionou os cristãos e sua igreja a expulsar demônios. Vê Mateus 10:11, Lucas 10:17 eis, Mark 16:17. Alguns crentes possuem opiniões falsas que os impedem de aceitar a libertação como um ministério vital. Antes de alguém acolher o desafio de lidar com o diabo e os demônios, os seguintes obstáculos devem ser vencidos em sua mente. Obstáculo 1. Medo e terror à simples menção de demônios, diabo ou libertação. A verdade. O conceito que muitos têm acerca de demônios provém de ficção, mitologia e superstição, e não das escrituras sagradas. Há o medo de que alguma libertação seja promovida, em parte, nos moldes de filmes tais como O Bebê de Rosemary e outros, os quais foram produzidos com o objetivo de criar mistério, sensacionalismo, violência e temor, em vez de apresentar a verdade sobre o assunto. O cristão deveria olhar para os recursos de que dispõe e com isso saber que ele é muito mais forte do que o inimigo. A luz dissipa as trevas. O medo e o terror desaparecerão quando o povo abraçar a verdade. A fé vence o temor. Romanos 10:17. Obstáculo 2. Descrença. Não existem tais coisas como diabo ou demônios. A verdade. Conceitos errôneos acerca do diabo têm sido disseminados pelo mundo. Ele não vagueia por aí vestido de vermelho com um tridente na mão. Ele não é o rei do inferno. Um dia, sim, ele se tornará o maior prisioneiro do inferno. Apocalipse 20:10. A Bíblia está repleta de verdades acerca de Satanás e espíritos demoníacos. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Se desejamos ser livres, também devemos conhecer a verdade acerca do diabo. A Bíblia é o fundamento para nossas crenças. Quando Jesus falou acerca dos demônios, ele não estava buscando acomodar-se às opiniões correntes ou à cultura da época, como argumentam alguns. A palavra de Deus é verdadeira. Os demônios existem. Obstáculo 3. Os demônios são reais, mas muito poderosos para que possamos enfrentá-los. A verdade. Não devemos pensar que o diabo não tem poder, ao mesmo tempo não vamos imaginá-lo como alguém que tem acesso ilimitado à nossa vida. O diabo, porém, não pode fazer mais do que lhe é permitido fazer. Então ele precisa operar através de acusação, engano e tentação. Jesus derrotou Satanás por meio da cruz e de sua ressurreição. Nós estamos assentados ao lado de Cristo e temos preponderância sobre o diabo. Efésios 1:18-2:7. Como crentes em Cristo, temos completo poder sobre o diabo e seus demônios. Nós podemos tê-los sob nossos pés e eles não têm permissão para retaliar. Lucas 9:1, 10-19. Obstáculo 4. A libertação é válida, entretanto é assunto para os especialistas. A verdade. Quem é exatamente o especialista? Concordamos em que o cristão deveria ter conhecimento acerca dos demônios e do processo de libertação. Se alguém acha que o ministério de libertação é somente para os especialistas, então deveria se tornar um deles. Jesus espera que todos os crentes sejam capazes de expulsar demônios. Mateus 12:30. Cristo entregou esse comissionamento à sua igreja. Marcos 16:17 afirma que aqueles que viessem a crer em Jesus expulsariam demônios. Libertação é parte do evangelho da salvação que é destinada ao ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. A expulsão de demônios é um sinal simples e básico que deve acompanhar o ministério de testemunho dos crentes. Marcos 16:15-17. Obstáculos 5. Cristãos não são possuídos por demônios. A verdade. Na Bíblia não há distinção entre crentes e não crentes em relação a ser possuídos por demônios. A razão. Ambos podem ter demônios. A libertação é chamada de pão dos filhos. Mateus 15:21-18. Mark 7:24-30, o que significa que é para os filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Entretanto, uma distinção é feita, indicando aqueles que são qualificados para a libertação. É para os filhos de Deus, para os crentes. Quando os demônios são expulsos de uma pessoa, a casa precisa ser preenchida. Mateus 12:43-45.
Como pode um descrente preencher sua casa? Ele está destituído de recursos espirituais. Assim, libertação serve apenas para ser ministrada aos cristãos. O cristão é o templo do Espírito Santo, 1 Cor 6,19. Os crentes do Novo Concerto se assemelham ao templo do Antigo Concerto. Um rápido estudo sobre o Templo de Jerusalém revela o rico significado por trás da metáfora. Havia 3 compartimentos no templo, assim como há 3 áreas distintas em cada um de nós. Corpo, alma e espírito são paralelos ao pátio, o lugar santo e o santíssimo. Quando o templo foi dedicado, a presença de Deus habitou no lugar santíssimo. Quando somos salvos, nosso espírito é vivificado e habitado por Deus. Então, Jesus estabelece seu trono em nosso espírito, o nosso lugar santíssimo. E mesmo que a presença de Deus tenha enchido o lugar santíssimo no tempo do Antigo Testamento, Jesus ainda teve que purificar o templo durante seu ministério terrestre. Ele expulsou aqueles que o estavam contaminando. Entretanto, observe que apenas o pátio necessitava de purificação. O local havia se tornado um covil de ladrões. Mateus 21:13. De acordo com Mateus 8:16-17, libertação e cura são provisões do sangue expiatório de Cristo. Isto significa que são parte daquilo que Jesus completou na cruz, a mesma cruz em que também recebemos nossa eterna salvação. Os benefícios da cruz são para aqueles que aceitam a obra da cruz. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Mateus 8:16-17. Dessa forma, se fosse impossível a um cristão ser possesso por um demônio, então ele não poderia também ficar doente, pois ambas, libertação e cura, são benefícios da cruz. Mateus 8:16-17. A lógica nos diz que é melhor alguém reconhecer que tem demônio, se for o caso, e expulsá-lo, do que negar a possessão e permanecer com ele. Quanto mais atormentado você estiver, mais certamente isso estará ligado a uma escravidão demoníaca. Também observamos, em 2 Coríntios 10:3-5, num versículo endereçado aos cristãos, que temos fortalezas em nossa mente. Elas são demoníacas. A solução requer armas espirituais para derrubar essas fortalezas do diabo. Os cristãos também são alertados em 2 Coríntios que é possível receber outro Espírito, que não o Espírito Santo. 2 Cor 11:4. Obstáculo 6. Demônios não agem em países civilizados. A verdade. Esse obstáculo se baseia na premissa de que os demônios agem em países remotos, onde a feitiçaria e a idolatria prevalecem. É verdade que a atividade demoníaca é intensa nos países onde a feitiçaria e a idolatria são dominantes. Entretanto, a feitiçaria e o ocultismo têm feito incursões em todos os países civilizados. Há muitas outras formas de alguém ficar exposto às ações demoníacas além da feitiçaria e ocultismo. Este é um dos enganos de Satanás, ao alguém pensar que é muito inteligente e culto para ser demonizado. Na verdade, ele simplesmente não pode enxergar de que modo os demônios conseguem entrar na sua mente e como nela operam. Há demônios em todas as culturas. Obstáculo 7. Os demônios voltarão 7 vezes mais selvagens. A verdade. A Bíblia não ensina que os demônios voltarão em maior número e com mais força, mas é possível que eles façam isso. É verdade que devemos ser cautelosos em relação àqueles a quem estamos ministrando libertação. Como poderia um homem não salvo ter alguma coisa para preencher sua casa? Portanto, com base nas Escrituras Mateus 12:43-45, a libertação é destinada apenas aos crentes em Jesus Cristo, os quais nada têm a temer. Além disso, como já foi mencionado, libertação é o pão dos filhos. Mateus 15:21-18, Marcos 7:14-30. Não devemos temer compartilhar o pão libertação, assim como compartilhamos o pão físico. Ambos são bons para nós. Obstáculo 8. A libertação nunca deve ocorrer em público. A verdade. Jesus frequentemente expulsou demônios publicamente. Não há clara referência a alguma libertação em particular em seu ministério. Assim, o padrão bíblico realmente favorece o ministério público. Temos testemunhado milagres de libertação tanto em público quanto em particular. Ambas as formas de ministrar são válidas. Ademais,
É o temor que faz com que pessoas busquem a libertação de forma particular. Elas temem as manifestações demoníacas, ofensas a outras pessoas, exposição de algo em sua vida privada e outras coisas que, de forma geral, possam sair do controle. Um ministro, igualmente, pode temer o fracasso, nada acontecer, ter medo de expor-se, algo a seu respeito que possa ser revelado. Obstáculo 9. A libertação é uma questão de fé. A verdade é, essa afirmação significa para alguns que, se tiverem fé suficiente, Deus irá automaticamente tomar conta dos demônios. No entanto, o Senhor nos deu autoridade e responsabilidade para lidar diretamente com os demônios. Mateus 10:1, Lucas 9:1, Marcos 16:17. É verdade que a fé é essencial para o processo de libertação, pois precisamos crer para que, ao repreender o espírito maligno, ele nos obedeça. Os demônios sabem quando não exercemos fé e tiram proveito disso. Atos 19:13 e 17. Os discípulos não foram capazes de expulsar certo demônio por causa de sua incredulidade. Isso implica em que não acreditavam que o demônio simplesmente saísse, mas eles poderiam, e deveriam, tê-lo expulsado. Esse é o caso, segundo Jesus, em que o jejum e a oração fortalecem a fé para expulsar demônios. Mateus 17:14 e 21. A fé, se não tiver as obras, é morta. Tiago 2:17. Qual o significado desse verso? Aquele que tem uma fé ativa também será ativo no mundo ao seu redor. Por isso, ele estará dando ordens às montanhas em seu caminho. O endemoninhamento pode ser considerado uma montanha a ser removida pela fé atuante. Marcos 11:22-23. A fé passiva é contrária à ordem das Escrituras para que nos engajemos na batalha espiritual e lutemos contra principados e poderes, resistindo ao diabo e expulsando demônios. Efésios 6:12, Marcos 1:26, Mateus 10:1. Obstáculo 10. A libertação envolve manifestações sobrenaturais. A verdade. Houve manifestações sobrenaturais quando Jesus ministrou libertação. Por exemplo, um rapaz foi lançado ao chão como se estivesse sendo dominado por um ataque. Um demônio falou através de um homem na sinagoga, e espíritos gritaram em alta voz. Lucas 9:39, Marcos 1:26, 9:20, 26. Assim, não podemos imaginar que as manifestações possam ser impedidas. Entretanto, há manifestações desnecessárias. Os demônios se manifestarão sempre que lhes for dada alguma oportunidade. Eles são seres orgulhosos e gostam de chamar a atenção. No espiritismo, por exemplo, os demônios se manifestam porque recebem permissão e suas manifestações são requisitadas. O mesmo ocorrerá no processo de libertação quando as manifestações forem cortejadas. O objetivo da libertação não é que os demônios se manifestem, mas que sejam expulsos. As manifestações não são critério para se julgar a validade da libertação. Paz e liberdade da escravidão são os sinais inequívocos do sucesso na libertação. As manifestações não devem ser buscadas nem requeridas. Obstáculo 11. A demonologia e a libertação exaltam o diabo. Devemos manter nossa mente ligada em Jesus. A verdade. Isso soa bem, mas é um raciocínio falso. A Bíblia não nos ensina a ignorar o diabo, mas a confrontá-lo, a resisti-lo, a lutar contra ele e a expulsá-lo. Efésios 6:12. Jesus é glorificado quando nos engajamos na batalha espiritual porque assim estaremos exaltando seu nome, seu precioso sangue e sua palavra. Com frequência lutamos utilizando louvor e adoração. Também batalhamos através do jejum e da oração. Acima de tudo, empreendemos nossa luta através do ministério de libertação. Satanás não é glorificado ao ser derrotado. Toda a glória é dada àquele que é infinitamente mais poderoso do que o diabo e este é humilhado quando sua casa é saqueada. Obstáculo 12. Todos os que se envolvem no ministério de libertação sofrem ataques pessoais do diabo. A verdade. Esse erro tem sido promovido por uns poucos ministros de libertação. Algumas vezes, os ministros lutam contra a carne e o sangue ficam feridos. Em todos os casos, discernimento e sabedoria são necessários na batalha contra o inimigo. Graças a Deus, isso acontece porque temos o Espírito Santo.
Dizer que os demônios podem promover retaliações é contrário ao que estabelece Lucas 10:19. Podemos ser ameaçados por serpentes e escorpiões e não há possibilidade de ficarmos feridos. Esse obstáculo tem se tornado uma forma de cumprir uma profecia feita para si mesmo. Se o ministério de libertação é exercido com medo ou dúvidas, sua autoridade fica abalada, abrindo terreno para que seja atacado. Somos equipados com toda a armadura de Deus, Efésios 6:11. Se alguém é ferido na batalha espiritual, deveria checar se sua armadura está bem ajustada. Obstáculo 13. Jesus já fez tudo por nós, não precisamos lutar. A verdade. O diabo gostaria que adotássemos essa posição. Isso implica em que ele poderia lutar contra nós sem ter que enfrentar maiores desafios. Concordamos plenamente que uma pessoa pode se tornar conscientemente demonizada. Devemos, porém, estar plenos da presença de Jesus em nós, e nos regozijarmos porque nosso nome está escrito nos céus. Lucas 10:20. Há uma grande propagação desse mal-entendido, significando que Jesus destruiu o diabo. Jesus não o destruiu, ele apenas destruiu as obras do diabo. 1 João 3:8. Satanás ainda não está acorrentado e preso no abismo. Ele permanece andando em derredor. 1 PS 5:8. E continua sendo o Deus deste século, 2 de Coríntios 4:4, onde ele reina como o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. A igreja foi comissionada para destruí-lo nas portas do inferno, Mateus 16:18. Conclusão. Estava, certa vez, numa sinagoga, um homem possuído por um demônio. Quando Jesus expulsou o espírito maligno, o fato causou muito questionamento entre o povo. Eles perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? Marcos 1:27. Hoje, essas mesmas questões, assim como outras, surgem quando a libertação é ensinada ou testemunhada. Jesus pacientemente respondeu às perguntas daqueles que estavam sendo sinceros em seu questionamento, mas ele não entrou em debate com aqueles que se mostravam obstinados e com mentes fechadas. Os ensinamentos oferecidos aqui são apresentados mediante oração e na esperança de que quaisquer crentes, cujas questões não resolvidas tenham sido obstáculos para o seu envolvimento no ministério de libertação, agora possam estar capacitados para seguir em frente em obediência ao Senhor. Deus não nos chamou para debater a libertação, mas para fazer com que ela ocorra. Pois, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Marcos 16.